Segundona braba. Tá, eu ainda não aceitei. Eu ainda não aceitei o empate de ontem, né? Arena lotada, domingão à tarde, um adversário, podemos colocar ali, não tão forte, né? Para não ser cancelado, né? Time em evolução. O que mais podia dar errado? Durante a partida, 2 jogadores expulsos do adversário. O que mais poderia dar errado? Então, assim, vamos conversar mais um pouquinho sobre o jogo de ontem, tá? Seja bem-vindo ao canal, não conhece o trabalho, assista o vídeo, se curtir, deixa o like, que é importantíssimo, e se inscreva, rapaziada. Tem uma galera entrando nova, todo mundo aí seja bem-vindo, independente do clube, tá? Se quiser fortalecer, é de graça, é só clicar em inscrever-se, isso ajuda, vocês não têm noção quanto que isso ajuda, cara. Ajuda demais. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo, né? Ontem eu fiz pós-jogo, hoje vamos trocar uma ideia com vocês. O Corinthians voltou para a zona de rebaixamento após o placar de ontem. E o Corinthians atualmente 18º colocado, já com 21 jogos completados, né? O Cuiabá tem 19. Tá em 19º e tem 19 jogos, 2 a menos que o Corinthians. Fluminense, que passou o Corinthians, tem 20 jogos, 1 a menos. O Internacional, que é o 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 16 jogos. São 5 jogos a menos que o Corinthians. Então, assim, o Grêmio também, que muita gente estava aí dando como rebaixado, tem 19. O Juventude tem 19. O Criciúma tem 19. Ou seja, 2 jogos a menos que o Corinthians. Então, assim, liga o sinal de alerta de novo. Tá, beleza. Pontuação do Corinthians aí. Mas e a atuação? Rapaziada, eu acredito que o Corinthians teve uma melhora. Eu procuro aqui no canal, rapaziada, ser muito... Cara, não ser muito emocionado nas minhas análises, né? Eu fico puto, eu xingo e tal. Mas eu procuro não ser emocionado. Eu gosto de sempre falar o engenheiro de obra pronta, né? Aquele cara que sempre quer dar opinião depois do que acontece. E tem muitos comentários, muita gente que... O time perdeu, uma bosta. O time ganhou, nossa, o melhor time do mundo. Assim como os jogadores, né? O cara joga uma partida bem, nossa senhora, é o Pelé. Daí na partida seguinte ele joga mal, os caras já pedem a saída dele e tal. Então eu tento sempre passar uma análise pra vocês, assim, mais realista, né? Menos emocionada, podemos colocar assim. O Corinthians está numa melhora, está numa evolução, tá? O Corinthians, em vista do que estava com o Antônio, há uma melhora. O Corinthians, se eu não me engano, ainda não perdeu com o Ramon Dias. Não é alguma coisa assim? Ganhou do Vitória, pessoal que no Vitória eu não lembro se estava. Eu sei que ganhou do Bahia, né? Empatou com o Grêmio. Perdeu do Galo, né? Perdeu do Galo. Empatou com o Grêmio, empatou com o Juventude. Só que são jogos como contra o Juventude que a gente fica com aquela sensação. Beleza, tá melhorando, mas assim... até onde esse time chega? Até onde a gente consegue enxergar ali uma luz no fim do túnel, podemos colocar assim. Porque, especificamente no jogo de ontem, o Corinthians não tinha o seu ataque titular, né? Considero titular, que é o Romero e o Roberto. E que muita gente critica, inclusive eu. E quando sai a escalação de Wesley e Giovani, eu fico feliz, cara. Eu não vou ser hipócrita. Como eu disse, eu não sou hipócrita. Não é porque os caras não foram tão bem que eu vou aqui agora... Não, eu quero o Romero e o Roberto. Eu não quero o Romero e o Roberto. Eu não quero. Eu ainda, assim, acredito, assim, meio que desacreditando no futebol do Roberto. Mas, assim, ele tem que recuperar a confiança. Realmente tem alguns lances dele aí que deixa a torcida louca. Então deixa ele um pouquinho lá, vai estar se recuperando de lesão e tal. E o Romero, pra mim, é fraco. O Romero tem que ser reserva, tá? Então, assim, não é porque os meninos, o Wesley entrou e... como sempre, é burro, não toca a bola, tal, que eu vou ficar também querendo os caras que eu tava pedindo a saída deles. Você entendeu? Então, assim, o Giovani, eu não acho que ele foi tão mal. Tá? Ele chutou uma bola na trave, ele brigou, escorregou bastante. Eu não sei se a chuteira dele tava com sabão, o que tava acontecendo. Mas participou do lance da expulsão do goleiro do Juventude.
Então ele tentou alguma coisa ou outra. Não foi espetacular, não foi. Mas se ele faz aquele gol que a bola bate na trave, tava todo mundo, o Giovani é o novo titular. Então vocês entenderam? A galera vai muito pela emoção. O Giovani foi nota 5, cara. Em vista do que o Roberto estava sendo, do que o Romero estava sendo, pô, agregou mais. Apesar de pouco, agregou mais. A mesma coisa do Wesley. O problema do Wesley, eu sempre falei, é cabeça, é a inteligência. O Wesley ou corre ou pensa. Porque ele toma muita decisão errada. Como eu mencionei no pós-jogo, aquela reposição de bola do goleiro do Juventude que ele ficou atrapalhando, fazendo o goleiro ganhar tempo, que era o que ele mais queria. O Juventude estava com 2 a menos, tomando pressão, era o que ele mais queria. E ele ficou ali sem motivo nenhum, Wesley. Sem motivo nenhum. Teve uma jogada também no finalzinho do jogo, que ele recupera a bola do jogador do Juventude, acho que o André Ramalho tá do lado dele. Meu, dá o tapa no André Ramalho, sai correndo, o jogador do Juventude ia tentar tomar a bola, o Ramalho devolve nele. Ou joga no meio que vai pra ele, tal, faz a bola correr. Tá com 2 a mais. Faz a bola correr, roda a bola. Mas com 2 a mais o Wesley quer driblar. O que aconteceu? Ele perdeu o lance nessa bola no meio de campo. Mas ainda assim o Wesley conseguiu algumas jogadas de quebrar a linha. Só que aquele último passe, aquela última finalização, aquele último momento, ele não consegue levantar a cabeça e fazer a escolha correta. É aí que é o problema do Wesley, que a torcida tá sem paciência com ele, com razão. O Coronado, eu vejo muita gente, mas 2 milhões por mês, que fala que é luvas diluídas, etc. Que né? O Coronado é bola, cara. O Coronado é bom de bola. Só que, né? Tem um vídeo do Garro, cara, que os caras falam assim, que tudo... Tem uma galera que fala assim, mas a galera do Corinthians fala que o Garro é bom de bola, mas ele não tem tanta assistência. Aí tem um vídeo dele só de assistência que ele deu pro Roberto, pro Romero, pra essa rapaziada aí, pros caras fazer o gol, os caras perdem o gol. E passe bom, sabe? Passe de um jogador diferente. O Coronado é a mesma coisa. São bons jogadores. Só que os caras, às vezes falta um atacante, falta o cara ali pra... No segundo tempo, o Coronado colocou 2 bolas na cabeça do Pedro Henrique. O Pedro Henrique errou as 2 cabeçadas. A primeira, acho que ele cabeceou fraco, o goleiro pegou. A segunda, já no final do jogo, ele cabeceou pra fora. Então, assim, os caras têm bons jogadores, o Corinthians. Não é pra estar, assim, no desespero que tá hoje. Mas esses jogadores, às vezes, eles não conseguem render. 2 a mais. O Juventude fechado. Roda a bola, cara. Faz o balanço. Vem pra cá, vai pra lá, joga no meio, vem pra cá. Uma hora vai aparecer um buraco. Uma hora vai aparecer um chute de fora da área. Uma hora vai aparecer uma infiltração do ponta, do lateral. Por quê? Porque é 11 contra 9, cara. Não adianta você pegar a bola e ficar só chuveirando. Ou tentar o drible, que é o que o Wesley fazia. Se tem maioridade de jogadores, né? Maior número de jogadores, podemos colocar assim, toca a bola, velho. Toca a bola. É questão de tempo, de paciência para ter uma boa chance de finalização. O Corinthians estava só fazendo chuveirinho na área. Chuveirinho. Aí coloca o Pedro Raul, que é horrível, mas pelo menos tem estatura, o time parou de fazer o chuveiro. Então assim, são situações que a gente não consegue entender. Muita gente fala, inclusive eu falei também no pós-jogo do gol do Juventude, que ao meu ver estava impedido. Eles traçaram a linha errado, cara. Até agora eu não... Se for a imagem que mostrou na transmissão, eles traçaram errado. A linha foi traçada errada, foi traçada no meio do jogador do Juventude. Tá errado, cara. Se traça onde é pra traçar, o jogador do Juventude tá impedido, cara. Me desculpe, pra mim essa é a verdade. Teve o lance também que a galera reclama do pênalti, num toque de mão do jogador do Juventude, que também não mostrou na transmissão. Deveria ter mostrado, né? É um lance de interpretação. Mas ao meu ver, o jogador do Juventude não tem que estar com o braço levantado naquela situação ali, né? Se tá com o braço levantado, ele aumentou ali o ângulo, né? A amplitude corporal. Se ampliou, bateu na mão com a mão aberta, é pênalti. Você entendeu? E a galera, nem vou ficar falando que eu não sou clubista, tá? Porque eu fiz um vídeo criticando o pênalti que deram no Romero pro Corinthians contra o Grêmio. Então assim, eu tenho as minhas análises quanto à arbitragem independente de clube, cara. O Corinthians foi prejudicado ontem dentro da Neoquímica. Isso é um fato, cara. Foi.
Só que isso justifica o Corinthians não ter vencido o Juventude com 2 a mais na arena lotada? Não. Isso foi incompetência do Corinthians, de não saber rodar a bola, falta de técnica, falta de tática, falta de inteligência emocional ali, de paciência para rodar gorducha, para criar melhor chance. Quantas jogadas você vendo ali que os caras poderia fazer tal coisa e fez outra. Como o lance do Pedro Raul, que eu também comentei no meu pós-jogo. No último lance do jogo, ele poderia ter tocado na direita que passou 2 jogadores, ele poderia ter chutado com a perna boa, que é a perna que ele estava levando a bola, que é a perna destra. Ele levou para a esquerda sem motivo nenhum, que é a perna fraca dele, e deu um chute bizarro, velho. Pra quê? Se ele poderia ter feito 3, 4 melhores opções, ele poderia ter tomado 3, 4 melhores opções, melhores atitudes ali, e ele escolheu a pior possível. Mas aí o erro do Pedro Raul não é necessariamente só do Pedro Raul. Tem o erro anterior, do Augusto, que contratou o Pedro Raul por 25 milhões de reais. Só que quando você contrata um jogador, você paga independente da quantia, e o pessoal assim não conhece, às vezes flopa. São de erros e acertos que as diretorias de todos os clubes tem muito jogador que chega e, que nem vou dar um exemplo aqui de um cara que eu vi hoje, que eu tinha até esquecido dele, que é o Bruno Tabata do Palmeiras. O cara tava bem no Sporting. O Palmeiras apostou. Poderia ter virado aí, um Rafael Veiga no Palmeiras. Só que o cara flopou. Você entendeu? Não deu certo. Acontece. O Corinthians também faz isso. Às vezes traz um jogador que parecia e não desenrola. Só que quando você traz um jogador que você tem certeza que já tava... o Pedro Raul, cara, ele jogou bem uma temporada, se não me engano, no Botafogo. No Goiás, né? Acho que foi no Goiás. No Vasco, os caras chutaram ele, os caras ameaçaram ele, velho, pra ele sair do Vasco, velho. O cara era reserva no Toluca, cara. Reserva no Toluca. Qual que foi a explicação pro Corinthians ter buscado o Pedro Raul, cara? Todo mundo sabia que o cara não ia agregar. Ainda se viesse de graça, aquele de graça que tem que pagar só as luvas, que já é caro pro jogador do Pedro Raul, igual o Pedro Raul, mas ainda assim você fala, beleza, uma oportunidade de mercado, o cara joga 3, 4, sei lá, meio ano aí, e depois ele vende ele. Mas vocês pagaram 25 milhões de um cara que todo mundo sabe que não ia dar certo, cara. Todo mundo conhece o jogador, sabe que ele é fraco, que ele é limitado, que ele não vale isso. Eu fiz vídeo, eu desci o pau aqui, desci a mamona, velho. Porque eu sabia que o cara não ia agregar. E o Augusto foi lá e pagou ele. A mesma coisa que o Mateuzinho. Igual o Mateuzinho, tem um monte no interior de São Paulo, aquele lateral direito que joga igual o Mateuzinho. Um monte. Sabe qual é a diferença? Os caras ganham 16 avos do Mateuzinho. O Corinthians pegaria os caras de graça. Não pagaria essa bolada que pagou pro Flamengo. E o cara ia entregar a mesma coisa que o Mateuzinho. Então assim... começa de escolhas erradas e chega nos atletas, tá? Mas há uma melhora, não só de críticas ao vídeo. Há uma melhora. O Augusto começou muito mal e aparenta estar melhorando. Trouxe o Alex Santana, agregou. Que inclusive tá machucado, né? Vai ficar um tempinho fora. Brincadeira isso. André Ramalho, agregou. Apesar que foi mal ontem, né? Foi mal ontem, mas é bom jogador. Hugo Souza, bom jogador. Agora tá chegando o Thales Magno. O Thales Magno é uma incógnita. Pode ser que dê certo, pode ser que não. A parte boa que eu tiro o chapéu pro Augusto são os termos, que foi justamente o que eu comentei no vídeo do interesse do Thales Magno. O Corinthians pega o Thales Magno por empréstimo. Se ele for bem, compra. Se ele não for bem, devolve. Gostei. Porque o Thales Magno é aquele jogador que ele pode destruir ou ele pode flopar. Porque ele sim tem margem para dar certo no Corinthians. Não o Pedro Raul. Thales Magno, 22 anos, surgiu com uma promessa no Vasco. Às vezes colocaram um hype nele que ele não conseguiu entregar. Mas é um jogador jovem ainda. Ele ainda pode ali amadurecer e dar certo no Corinthians. Tá? Então eu acredito que seja uma escolha boa. E o Corinthians ainda está no mercado para trazer mais um jogador. Mais um atacante, aí sim um nome de peso para chegar a ser titular e, fazer os gols com as assistências do Garro, do Coronado, dos caras que estão municiando o ataque e o ataque não consegue fazer gol. Tem o Pedro Henrique agora recuperando também. É uma opção pro banco, mas é uma opção. Tá? Então assim... errou ontem, a arbitragem errou, mas não justifica, cara. Mesmo se fosse 11 contra 11, o time do Corinthians em casa, cara, arena lotada contra o Juventude, tem que ganhar, velho.
Me desculpe, me desculpe. Ainda mais da situação que foi os jogadores... Pô, o Corinthians ficou 40 minutos com 2 a mais. 40, não foi na reta final que os caras foram expulsos. 40 minutos de jogo, o Corinthians com 2 a mais. E o Corinthians não conseguiu fazer o gol, cara. Isso pra mim, desculpe. Isso é uma vergonha. Tá tudo destruído, vai cair. Cara, eu repito, o Corinthians está em evolução. É um trabalho lento, mas confio no trabalho do Ramon Dias, confio no trabalho da diretoria, que agora sim tá acertando. Não acho que é pra tanto desespero. É pra revolta. Sim, o placar de ontem, do jeito que foi, é revoltante sim. A gente tem que criticar, a gente tem que descer a mamona, porque a gente não pode ser coerente, babaca pra aceitar qualquer merda que os caras fazem, entendeu? Só que é uma evolução. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa crítica, também a gente tem que... Pô, calma. Até um limite ali. Eu acredito que tá numa evolução. Tá? Não foi bem, não foi bem. Mas em relação ao que tava com o Antônio, que estava com o Mano Menezes, tá respirando, entendeu? Tá por aparelhos, mas tá respirando. Antes não tava respirando, agora tá respirando. Então, assim, crítico, mas conseguindo enxergar uma coisinha ali que de repente pode dar certo, tá? Galera, pós-jogo parte 2 aí pra gente trocar uma ideia. Demorou? Forte abraço. É nóis.